Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Feron, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje vamos falar sobre carbonatação forçada. Mas antes disso quero te dar um recado bem rapidinho. Você quer aprender bastante mesmo sobre a elaboração de cerveja caseira e tudo aquilo que eu tenho para ensinar? Então assine hoje mesmo curso de cervejaartesanal.net, um lugar onde vou poder te dar todas as aulas que embasam essas dicas que a gente dá aqui, né? Diferente do que a gente pode fazer aqui, lá a gente consegue entrar fundo no assunto, falar bem detalhado sobre todos os assuntos. Você tem um canal direto comigo para tirar dúvidas, também converso com outros colegas e lá a gente tem a oportunidade, num tempo muito maior, conseguir detalhar as coisas que aqui a gente só fala, brevemente, ok? Então eu espero você no curso de cervejaartesanal.net. Agora vamos à nossa aula. Um abraço. Então, eu vou começar bem da parte teórica mesmo, desde antes a gente falar sobre cerveja e começando a falar sobre o CO2 que está aqui dentro. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, o CO2, quando ele vem lá das empresas, que fazem recarga de cilindro, tem várias formas de se fazer essa recarga de cilindro. Tem uma forma que é puríssima, que é a partir de um processo químico que mistura dois elementos dentro do cilindro, ele forma o CO2. Esse é um CO2 de uso medicinal, ele é caríssimo, ele não está acessível a nós. E depois tem o método tradicional. O método tradicional, que é o mesmo da recarga de extintores, ele tem uma diferença entre o CO2 alimentício, que é esse daqui, e o CO2 de extintor de incêndio. A máquina que empurra o CO2 para cá, é semelhante a um compressor e a um motor de carro, né? Ele tem aqueles pistões. E aqueles pistões, para fazer pressão, para empurrar o CO2 aqui para dentro, eles são lubrificados a óleo. Precisa de ter óleo ali para poder aquilo não travar e colocar o CO2 aqui dentro. Então, no caso de um extintor tradicional, extintor aí residencial ou comercial, esse CO2, do jeito que vem dali dessa máquina, ele acaba entrando aqui dentro, com todas as impurezas, esse óleo que é usado ali, restos, resíduos e outros elementos químicos não naturais do processo de geração do gás carbônico. Só que para a gente ter um CO2 alimentício, é necessário 3 tipos de filtros. Então não são todas as empresas de recarga de CO2 que usam esses 3 tipos de filtros. Algumas delas usam até um tipo de filtro, que é o filtro de óleo. Mas são necessários 3 filtros para a gente ter esse CO2 aqui com qualidade. Um filtro de óleo, um filtro de partículas líquidas e um filtro de partículas sólidas. Partículas líquidas, ele acaba que ele recebe ali, que ele retém uma água suja que advém ali do processo. O fundo do compressor, do cilindro grandão lá, ele acaba que fica com muita sujeira, com um pouco de óleo, um pouco de água que se forma no processo. Então esse segundo estágio segura essa água. E o terceiro é um filtro de partículas. Um filtro parecendo esses filtros que a gente conhece para a água, um filtro sólido, no qual tem que passar o CO2 por ali e ele retém as partículas. Então, como falei, não são todas as empresas que fazem isso. Então, quando você for fazer recarga do seu cilindro, certifique-se que você está indo numa empresa de qualidade, que você vai ter um produto aqui que é seguro para você e para os seus amigos estarem consumindo, beleza? Não façam recargas em empresas comuns de CO2. Embora seja totalmente funcional, é um CO2 sujo, ok? Você não vai ver essa sujeira, mas certamente ela vai estar indo para o seu organismo. Em relação aos cilindros, que tipos de cilindros nós temos? Basicamente são 2 tipos os materiais de cilindros. Ou os cilindros são feitos de ferro, um ferro ali mais fininho, ou eles são feitos de alumínio, como este daqui que vocês estão vendo. O alumínio tem a vantagem de ser esteticamente um pouquinho mais bonito, e mais leve, ok? Enquanto que os de ferros eles são bem mais baratos, e até talvez mais duráveis, Eles não amassam fácil. Esse daqui vazio, ele amassa bem fácil. Tem que até tomar cuidado que eles amassam quando vazios, O conjunto todo ele é formado pelos seguintes equipamentos, Um cilindro, esse aqui, ele suporta 2 kg de CO2, Os cilindros eles são determinados não pelo peso dele, mas pela quantidade de CO2. Então esse aqui suporta 2 kg de CO2, tem pequenininhos de 800 gramas e vão ter grandões aí, da minha altura, assim, de 10 kg de CO2.
Esse aqui é bastante tranquilo, ó, dá para você carregar em casa, tamanho adequado, cabe numa geladeira, cabe num frigobar também. Eu recomendo esse tamanho aqui se você não tem ainda uma intenção, né, uma noção de tamanho. Então são 2,3 kg o volume exato. O cilindro ele tem as seguintes partes. Essa parte aqui que é o cilindro que ele vem até aqui, ó, né? Esse aqui é o registro mestre, no qual você faz a vedação do cilindro e aqui uma válvula de segurança. A partir daqui, esse pedaço que você está vendo é chamado regulador, né? E depois a gente tem as conexões e os tubos, tá? Não são mangueiras, são tubos. Tudo que é duro, que não expande, é chamado tubo, né? As mangueiras podem expandir. Então nós temos os tubos e esse aqui é o tubo de DMFIT. Você também pode usar mangueira trançada no caso do CO2, mas eu vou te falar por que esse aqui é interessante. Então, como é que o CO2 está aqui dentro? O CO2 ele está aqui no formato líquido. Ele é diferente de ar comprimido, ele é diferente de nitrogênio, né? Não, nitrogênio também é líquido, desculpa. Mas ele é diferente, por exemplo, do ar comprimido. O ar comprimido, aqueles que os mergulhadores usam, né? Ele não vira líquido, ele é simplesmente ar. Então a pressão que fica aqui dentro, quer dizer, daqueles cilindros de mergulho, é uma pressão altíssima, é 3.000 PSI. Mas como o CO2 ele é líquido, ele tem uma pressão baixa, né? Então é a pressão que nós podemos ver aqui neste regulador de cá, né? Quando a gente abre aqui, ele mostra aqui, ó, tá lá ponteando aproximadamente 100 PSI. O que acontece? Pelo fato dele ser líquido, né, ele vai manter essa pressão constante até o momento que ele acaba. E quando ele acaba, ele despenca de uma vez. Então o medidor aqui de pressão, ele não é linear, ele não é muito fácil de você prever quando o cilindro está acabando. Ele se mantém 100, 100, 100, 100, quando está ali nas últimas 300 gramas que ele começa a despencar rapidinho. Então, por isso que ele tem essa zona vermelha aqui, né, que indica a troca, né, e a outra zona aqui que indica que ele tem pressão. Qual que é a forma mais correta e mais precisa para você avaliar o tanto de CO2 que você tem aqui dentro? É uma balança, né? Normalmente, quando você compra o cilindro, as empresas, elas marcam, olha aqui, ó, o peso do cilindro vazio, 3,3 kg, e o peso dele cheio, 5,6 kg. Ou seja, tem 2,3 kg de CO2 aqui no máximo. E aí você pode simplesmente tirar o teu registro, né, essa parte de cá, e pesar aqui numa balança e saber quanto tem, né? Faz ali diminui o peso dele vazio e você vai ter. O que eu faço aqui, ó, você pode ver, é pesar com o regulador. Para eu não ter que ficar tirando isso daqui, eu já peguei o peso do regulador e fiz as anotações. O meu cilindro cheio com regulador pesa 6,6 kg e ele vazio 4,3 kg. A partir daí eu consigo saber, né, o quanto de CO2 eu tenho aqui dentro, beleza? Agora falando dessas duas peças daqui, né? O que elas fazem? Essas peças, elas diminuem e regulam a pressão de saída, né? O quanto de gás que tem que sair por aqui. E é por meio deste parafuso central que você faz isso. Alguns desses reguladores, eles vão ser do tipo borboleta, você vai conseguir rodar com a mão. Outros, como esse, que eu acho mais seguro, vão precisar aqui de uma chave de fenda, né, para você regular. E ainda tem até uma porca aqui no final que você pode dar um aperto para dificultar mais ainda, para travar a posição, né? Como é que ele funciona? Aqui dentro tem uma válvula. Quando esse parafuso está totalmente solto, a válvula está na pressão máxima dela. Então vai sair zero de CO2. Na medida que você vai apertando aqui, a válvula começa a abrir e ele começa a liberar pressão. E essa pressão é o que vai ser marcada aqui nesse registro. Vocês podem ver daí que ele tem três marcações, uma verde, uma amarela e uma vermelha. Para qualquer pessoa que é leiga vai saber que verde é tranquilo, amarelo é atenção e vermelho é perigo, né? Mas isso pode ser usado para você fazer carbonatação de formas diferentes. Quando você faz uma carbonatação lenta, que você coloca ali o seu barril na geladeira e vai deixar ali vários dias carbonatando, certamente você vai usar apenas essa zona verde para fazer a sua carbonatação, né? Quando você for usar o seu cilindro para extrair a sua cerveja numa chopeira,
você também vai usar algum valor aqui nessa zona verde, provavelmente abaixo de 1. Né? Todas as cervejas carbonatadas geladas, elas vão estar ali mais ou menos 0,5, estourando 1, né? A média é 0,8, que é a mesma pressão que você vai usar para tirar. Para que você tem as zonas amarelas e vermelhas, então, que é tão maiores, né? Para você fazer uma carbonatação acelerada, uma carbonatação rápida. A gente vai ver no curso que é possível fazer uma carbonatação basicamente em 2 dias usando o método acelerado. Para isso eu vou usar muito mais pressão, vou usar aqui em torno de 3 a 4 bares de pressão. Muito mais do que ela vai ficar, na verdade. O que vai acontecer? A gente vai colocar uma pressão maior, ele vai empurrar mais CO2 ali para dentro do cilindro, né? E esse CO2 ele vai dissolver ali na sua cerveja. Quando ele dissolver, a pressão total do sistema vai cair, vai voltar lá para baixo, lá para perto de 1, e é o que a gente vai estar vendo aí ao longo desse curso, beleza? Só uma introdução. Aqui, esse regulador ele tem 2 saídas. Tem regulador com uma saída, com 2, como este daqui, né? Essa aqui não está conectada em nada, e com 3 saídas. Qual é a vantagem de você ter, né, várias saídas? Caso você tenha aí uma chopeira com 2 bicos ou 3 bicos, né, cada um deles vai estar ligando num desses daqui separadamente. Também é possível você ter uma saída só e colocar um Y, uma saída em Y aqui, e ligar essas chopeiras todas. O problema do Y é que você vai ter que obrigatoriamente conectar, por exemplo, se é um Y de 3, né? Você é obrigatoriamente conectar 3, porque senão o ar vai sair por um deles, o que não estiver conectado. E aqui não, que você tem uma chavinha, né? Que você pode fechar e aí isolar essa saída, beleza? Né? Conectores. Esses conectores que a gente está usando aqui, que vocês estão vendo, são conectores de engate rápido. Você pode fazer a conexão de basicamente 2 formas. As conexões padrões, aquelas que você empurra uma mangueira, né? Aquela mangueira trançada, coloca aquelas abraçadeiras e aperta bem. É uma coisa barata, econômica, estável, com pouquíssimo vazamento, né? Para sistemas que você nunca mexe, por exemplo, uma loja, é bastante vantajoso. E tem sistemas de engate rápido como esse que vocês estão vendo aqui. Os engates rápidos, eles têm as vantagens de poder ser desmontados e montados facilmente. Então você pode estar substituindo essas peças, as conexões, ou mesmo desmontar para a guarda, né? Isso facilita bastante. Então, para você que é caseiro e mexe com carbonatação rápida, às vezes com barril, às vezes ali com chopeira, esse sistema ele é mais vantajoso, porque ele permite aí essa troca rápida, né? Como é que você faz para desmontar? Primeira coisa é o seguinte, mangueiras pressurizadas, igual está agora, é extremamente difícil de você desmontar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a pressão do sistema, né? O cilindro está fechado e vou soltar a pressão que está aqui dentro da mangueira e do registrador. Pronto, bateu aqui em 0, a pressão, né, está 0, agora está solta. E agora essa peça daqui, ó, eu vou chegar bem pertinho para você dar uma olhada. Veja se ela consegue focar. Ele tem uma parte mais cinza, escura, e uma parte branquinha. Essa parte cinza escura você tem que empurrar para dentro. E enquanto você segura a parte escura empurrada para dentro, você puxa a mangueira para trás. Então eu faço isso aqui de uma forma usando 3 passos, tá? Não é muito simples e não solta tão fácil assim, requer um pouquinho de jeito. Então eu pego a mangueira e vou apertar para dentro, ok? No que eu apertei para dentro, eu pego esses dedos e puxo aquela partezinha cinza mais para dentro, seguro agora apertado e giro um pouquinho a mangueira até que ela se solta. Esse é o engate rápido que funciona. Viu como é relativamente prático, né? E essas pecinhas aqui são peças de conexões rápidas também. Podem ser usadas em barril, como a gente vai ver, né? Barril sendo adaptado, e elas são também muito utilizadas em post-mix. No caso, essa aqui é a conexão ball lock. Tem dela ball lock, tem dela pin lock. As mais usadas são as ball locks. As ball locks, geralmente, elas têm na cor cinza, que significa gás, e preto, que significa líquido, cerveja, né? As conexões, elas não são intercambiáveis, né? Essa aqui só serve para gás e outra só serve para líquido. Se você inverter na hora de encaixar na sua extratora, ela pode travar lá dentro e você vai ter bastante dificuldade para tirar. Enfim, colocando de volta, né? É só apertar e pronto, está conectada. Se você puxar assim, ó,
ela não sai. Para sair, empurra, segura com o dedo, torce um pouquinho e tira, beleza? Empurrou até o fundo, está travado, pode abrir a pressão, que não sai nada, ok? Aqui, ó, nesses encaixes, ele tem uma pecinha central. É por essa pecinha central, quando é apertada, é por onde ele libera o gás para entrar dentro ali do seu barril, da sua PET, da sua garrafa, beleza? É assim que funciona. Isso aqui é só uma introdução. A gente vai entrar em detalhes agora sobre cada um dos procedimentos, ok?